né? Boa noite a todos. Hoje essa aula, ela tem o objetivo de realizar, na verdade, uma revisão do bloco 3 de conteúdos, quando eu libero para vocês algumas atividades. Vocês viram que tem uma atividade que eu liberei a chave de correção, né? Eu já liberei. Agora, tem uma atividade que o último dia para envio é hoje, até as 23h55. Então, eu deixei disponível, o link está disponível ainda para envio, mas como nós temos essa aula hoje, eu vou começar a fazer uma discussão com vocês sobre a chave de correção. Até porque eu só vou... a Elda já realizou, né, Elda? Ótimo. Até porque eu só vou liberar o link amanhã ou depois de amanhã, porque leva um tempo para o link ficar liberado. Bom, então, vamos ver aqui. Elda, você está se lembrando? Eu liberei um texto para vocês e esse texto realiza uma discussão sobre os tipos de avaliação. Em primeiro lugar, antes de começarmos a falar dos tipos de avaliação, eu gostaria de voltar num ponto muito importante, que a avaliação, ela faz parte, tá? Boa noite, Nayara. A avaliação, ela é parte integrante de um processo de ensino e de aprendizagem. Só um minutinho, vou só esperar a Nayara conseguir ouvir, porque aí a gente, senão eu vou ter que repetir. Nayara está conectando o microfone, para ouvir. Parece que ela está com dificuldade, né? Não está ouvindo ainda. Bom, então eu vou continuando aqui, e aí depois, quando a Nayara chegar, ela entende a discussão, né? Quando ela começar a ouvir. É, então, com essa discussão, eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte, que a avaliação, ela faz parte da nossa vida. Eu já falei isso para vocês lá no início do bloco 1. Só que aqui, nessa aula de hoje, e no material disponibilizado no bloco 3 de conteúdos, a ênfase no processo de avaliação recaiu exatamente na avaliação da aprendizagem. E se nós estamos aqui discutindo a avaliação da aprendizagem, então significa que nós estamos dizendo de um processo de avaliação que ocorre no domínio da educação formal, ou seja, que ocorre nas escolas de educação básica, que ocorre nas instituições de ensino superior. E é um processo de avaliação que envolve uma relação entre o ensino e entre a aprendizagem. Então, os profissionais que trabalham com a avaliação da aprendizagem são profissionais que, com certeza, já realizaram todo o estudo e têm conhecimento sobre os tipos de avaliação e as possibilidades que se tem de avaliação. E aí, pessoal, então, dito isso, eu disponibilizei para vocês 3 tipos de avaliação. Esses 3 tipos de avaliação, eles funcionam, como norteadores da prática de um professor. Você sabe quais são os 3 tipos de avaliação? Eu não vou ficar falando sozinha, não. Pode digitar. Vamos ver. Vocês que lembram? Quais são os tipos de avaliação, pessoal? Avaliação da aprendizagem, né? Quais são os tipos? Ah, muito bem. Somativa. Isso na... Qual é a outra? Diagnóstica. Qual é a outra? Somativa, formativa, isso mesmo, Helder Nayara. Ótimo. Significa que vocês estudam, que vocês fazem as aulas. Parabéns. Mas vejam vocês,
Isso. Agora vocês conseguem me ouvir? Isso. Agora vocês conseguem me ouvir? Conseguem, pessoal, me ouvir? Consegue, pessoal, me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Então, pessoal, vejam vocês. Então, pessoal, vejam vocês. Então, vejam. Então, vejam. Olha só. Eu falei para vocês sobre os tipos de avaliação. Só um minutinho aqui que está dando problema. Bom, só como tem mais pessoas, eu vou voltar numa questão aqui para vocês, dizendo o seguinte: existem 3 tipos de avaliação, como vocês já me disseram muito bem. Então, existe a avaliação somativa, existe a avaliação diagnóstica e existe a avaliação formativa. Me escutam bem, pessoal? Escutam bem, pessoal? Tudo bem, Paulina? Está me ouvindo bem? Tudo bem, Paulina? Está me ouvindo bem? Só um minuto, Paulina. Vou tentar mexer aqui. Só um minuto, Paulina. Vou tentar mexer. Isso. Agora tudo bem? Agora tudo bem, Paulina? Ótimo. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Como já comecei a falar para vocês, nós trabalhamos lá no bloco 3 de conteúdos com 3 tipos de avaliação. Eu vou voltar porque chegou muita gente para a sala depois que eu falei, A avaliação somativa é o tipo de avaliação que compreende a soma de todas as atividades que o discente, que o aluno desenvolve ao longo de um semestre ou ao longo de um ano. Tá? O próprio nome já diz, somativa. São os trabalhos, são as pesquisas, são as provas. Por exemplo, vocês ao longo do semestre, geralmente, cada professor distribui 70 pontos com 2 avaliações que são realizadas de forma presencial e 30 pontos que são desenvolvidas por meio de várias outras atividades. Quando chega ao final do semestre ou durante o semestre, no final do semestre, nós fazemos a soma de toda a pontuação. Essa distribuição de pontuação, e quando eu somo, e equivale a 100% do total da pontuação distribuída, é de avaliação somativa. Ou seja, a avaliação somativa, ela tem a função de quantificar, a pontuação adquirida por um aluno ou por um discente
ao longo de um semestre, ou ao longo de um ano, ou ao longo de um período, né? Agora, Lucchesi, ele vai fazer uma crítica, tá? Vocês viram lá no texto que eu disponibilizei para vocês, que o Lucchesi vai fazer uma crítica a esse tipo de avaliação. Porque Lucchesi vai falar que, na verdade, a avaliação somativa, ela tem muito mais ela é sinônima, na verdade, de resultado final. Porque, na verdade, quando nós estamos nos referindo a um processo, a uma avaliação somativa, nós não estamos nos referindo a um processo. Nós estamos nos referindo a uma média que é quantificada, na verdade. Não é isso? Vocês entenderam, pessoal? Então, Lucchesi vem trazendo exatamente essa crítica. Ora, então, na verdade, para Lucchesi, a avaliação somativa ela é sinônima ao resultado final. É a mesma coisa de quando vocês me perguntam, oh, professora, qual foi meu resultado final? Aí eu ou a Paulina iremos dizer para vocês, ou vocês mesmos irão acompanhar pelo SIGA, né, que o resultado final de vocês refere-se a um quantitativo de pontos. Então, essa é a avaliação somativa. E, por outro lado, tem também a avaliação. Agora, eu não entrei no domínio de qual que é bom, qual que é ruim. Não é isso a intenção da aula. A intenção da aula é que vocês compreendam quais são as possibilidades que se tem de avaliar, seja na educação básica ou seja no ensino superior, tá? Bom, e por outro lado, temos também a avaliação denominada diagnóstica. A avaliação denominada diagnóstica na realidade, quando o professor ele pretende examinar, analisar, fornecendo uma informação, para obter uma informação de alguns aspectos que forem focados ao longo do desenvolvimento da estratégia de ensino, de forma que o professor possa identificar pontos positivos que favorecem a aprendizagem e pontos que não favoreceram a aprendizagem daquele determinado grupo de alunos pelo qual aquela estratégia de ensino foi organizada, foi pensada, foi planejada. Então, a avaliação diagnóstica ela é um importante aliado do professor para que o professor possa perceber pontos frágeis, pontos positivos, possa perceber avanços, não é para perceber só pontos frágeis, não, mas ele pode perceber, inclusive, avanços, para ele não precisar ficar trabalhando novamente um determinado conteúdo, sendo que muitas vezes o aluno pode ter tido uma excelente compreensão em relação àquela temática. Por outro lado, o professor pode também obter um entendimento da necessidade de elaborar novas estratégias para que possa auxiliar um aluno ou um determinado grupo de alunos no processo de aprendizagem. Então, essa é a avaliação diagnóstica, não é? E aí, pessoal, é importante também compreender que quando o professor se propõe a trabalhar, a desenvolver a avaliação diagnóstica, né, além de identificar os pontos positivos e negativos, né, o professor também ele precisa reconhecer algumas posturas que ele deve assumir e algumas posturas que ele não deve assumir. E eu vou comentar algumas que eu achei bastante importante, de grande importância, na perspectiva de Lucchesi para vocês. Olha só, primeiro, conhecer o aluno. Ora, se o professor faz a opção por realizar uma avaliação diagnóstica, significa, consequentemente, que o professor ele manifesta interesse em conhecer o aluno. O que significa conhecer o aluno? Conhecer o aluno significa dizer, oi Elda, oi Crisley, oi Ariane, oi Nayara, oi Nirleide, saber o nome da pessoa não, significa muito mais. Conhecer o aluno significa saber de qual polo esse aluno vem, quais são as demandas que esse aluno tem, qual seria então o melhor horário para desenvolver as webs, quais
quais conteúdos que necessitam ser melhor trabalhados, quais são qual é o estilo de aprendizagem daquela turma, né? Porque, olha só, a cada ano, a cada turma que um professor trabalha, essa turma manifesta estilos diferenciados de aprendizagem, né? Não significa que todo semestre ou todo ano, nós, por exemplo, trabalhamos por período, por semestre. E não significa que a cada semestre nós vamos encontrar alunos com o mesmo perfil. Não é bem assim. A cada semestre, nós trabalhamos com alunos com perfis diferenciados. E o próprio aluno que nós trabalhamos um semestre, se eu vou trabalhar novamente outro semestre com esse mesmo aluno, pode ser que esse aluno passou por um processo de amadurecimento e esse aluno desenvolveu um outro estilo de aprendizagem. Por exemplo, o que significa desenvolver um estilo de aprendizagem? Tem alunos que você libera um estudo dirigido para o aluno consegue identificar rapidamente aquelas questões norteadoras do estudo dirigido na primeira leitura. Um outro aluno, ele já vai precisar, por exemplo, realizar uma leitura mais detalhada, vai precisar usar marcador, vai precisar fazer um resumo, outros com uma leitura ele já dá conta de identificar. O que significa? Que um aluno é melhor que o outro ou pior que o outro? De forma alguma. Significa que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem que é diferente do outro. E o próprio discente e o professor precisam reconhecer, então, quais são esses estilos. O professor precisa reconhecer qual é o estilo para ele conseguir planejar melhor suas aulas e planejar, por consequência, estratégias que consigam contemplar as demandas de aprendizagem de toda aquela turma. E o discente, por outro lado, ele precisa também conhecer qual é o seu estilo para que assim ele consiga estudar melhor, participar melhor de grupos de estudos. Bom, um outro elemento muito importante é identificar possíveis dificuldades de aprendizagem. Quando o professor se propõe a desenvolver uma avaliação diagnóstica ou adotar uma avaliação diagnóstica, automaticamente o professor vai também identificar algumas dificuldades que o aluno manifestou ao longo do desenvolvimento da estratégia. Essa dificuldade, inclusive, ela pode estar relacionada com uma defasagem de conteúdo que o aluno venha, no caso de vocês aqui no ensino superior, que o aluno traga com ele lá da educação básica. Cabe ao professor desenvolver estratégias, eu não estou dizendo que o professor tem a função de ficar voltando lá nesses conteúdos, mas cabe ao professor encontrar estratégias que vão, de certa forma, favorecer aquele grupo de alunos que tem maior facilidade na disciplina e aquele grupo que manifestou dificuldade na compreensão de um determinado conteúdo. Um outro elemento importante, verificar que aprendeu o que o aluno, o que o discente aprendeu e o que ele não aprendeu. Por que é importante verificar? Porque senão as aulas se tornam cansativas. Porque senão, tanto na educação básica quanto no ensino superior, o professor se torna repetitivo. Porque aí ele dá uma aula, ele introduz uma aula, ele sistematiza. Se ele percebeu que o aluno compreendeu, ele pode ir avançando no grau de dificuldade que se propõe a desenvolver. À medida que ele vai avançando no grau quando eu falo no grau de dificuldade, ele vai ampliando a visão do aluno, do discente, em relação àquele conteúdo que o professor se propõe a trabalhar. E se o professor faz uma avaliação diagnóstica, como é que ele vai saber se ele pode avançar para mais aulas de introduzir ou se ele tem que continuar no processo de sistematização? Então, nesse sentido, a avaliação diagnóstica é uma forte aliada, né? Caracterizar o aluno, como disse a vocês, quando ele vai conhecer o aluno, automaticamente ele conhece o aluno para conseguir caracterizá-lo, né? E ele vai caracterizar esse aluno quanto ao interesse, né, que o aluno tem em relação a algumas necessidades, né? E um ponto que é fundamental
fundamental. O professor irá conseguir, então, replanejar o seu trabalho, a sua ação didático-pedagógica, não é? Bom, e por fim, a terceira categoria, o terceiro tipo de que é a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que se preocupa com o processo, tá? Então, se preocupa com o processo. Olha só, pessoal, particularmente, eu gosto de adotar a avaliação formativa, mas eu lanço mão também da avaliação diagnóstica, né? E trabalho também com a somativa, porque ao final do semestre eu tenho que apresentar a pontuação lá no SIGA. Mas eu adoto, ao longo do semestre, a avaliação formativa. O que é adotar a avaliação formativa? A avaliação formativa, pessoal, ela é parte do processo de ensino e aprendizagem, devendo formar o aluno, devendo formar o aluno e não somente cobrar dele. Você tirou nota baixa na avaliação. Não é só isso. Eu preciso acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do aluno, muitas vezes lançando mão do trabalho com avaliação diagnóstica, né, por meio do que eu desvelo na avaliação diagnóstica, mas essencialmente, pessoal, acompanhando o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, vou dar um exemplo das estratégias que eu tento desenvolver ao longo das minhas disciplinas para dar um tom de avaliação formativa à minha prática. Então, vocês percebem que sempre após a avaliação presencial, eu sempre disponibilizo um link para vocês, com as questões que vocês mais erram na avaliação presencial. E vocês têm, num curto período de tempo, possibilidade de novamente consultar os conteúdos programáticos, voltar àquelas questões que vocês mais erraram, novamente a tutora Paulina e eu realizamos uma análise dessas questões que foram mais erradas, e se vocês continuarem, eu volto com uma outra aula discutindo esses conteúdos que vocês não compreenderam. Isso é avaliação formativa. Por quê? De nada adianta o professor, né, trabalhar com uma determinada avaliação, o professor desenvolver uma determinada prática e, caso perceba que ocorreu identificar algumas dificuldades que o aluno teve em relação a esse processo, ele não voltar. É preciso voltar, não é? É preciso voltar e é preciso oportunizar o aluno rever a sua própria aprendizagem. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, Ferreira, ele vai nos falar que um professor, ao adotar um processo de avaliação formativa, ele precisa adotar, então, algumas posturas e lançar mão de outras. Como, por exemplo, um professor, ao adotar um processo formativo dentro de uma sala de aula, ele não pode adotar uma postura de ironizar respostas pessoais dos alunos, porque senão ele vai inibir os alunos. Num processo formativo, talvez uma pergunta que um aluno faça e que uma outra pessoa fale assim, mas fez essa pergunta, mas foi naquele momento, foi nesse nível que o aluno conseguiu formular a sua pergunta. Se o professor inibe o aluno a formular aquela pergunta naquele momento, pode ser que o professor crie um bloqueio nesse aluno e ele não vai ter mais habilidade, facilidade, não é? Ele não vai ter mais, vamos dizer assim, vontade de perguntar ao professor. Então, isso é muito importante, pessoal, né? Que leve em conta. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo bem? Paulina, está ouvindo tranquilo? Ótimo. Ótimo. Quando vocês quiserem que eu volte em algum ponto, vocês podem digitar, que eu estou acompanhando as mensagens aqui, aí eu vou voltando para vocês, tá bom? Vocês fiquem à vontade, pessoal, para perguntar. Então, o professor, ele não pode ironizar uma pergunta do aluno, não é?
Uma outra postura, o professor, ele deve justificar os seus posicionamentos. Para que o professor consiga formar um posicionamento crítico nos alunos, é importante que o professor ele consiga também justificar os seus próprios posicionamentos. À medida que eu justifico o meu posicionamento, eu dou conta de mostrar para o aluno o respaldo que eu tenho para tomar uma determinada atitude. E aí esse respaldo ele pode ser legal, ele pode ser moral, ele pode ser ético, mas é importante que eu justifique para o aluno o meu posicionamento. É importante também procurar não proceder à correção que gere ambiguidades. Toda vez que o professor for fazer uma chave de correção, né, nós, professores, formos fazer uma análise de uma determinada atividade, é bom tomar o cuidado para não dar um sentido ambíguo para aquela correção, para não dificultar a compreensão dos alunos. Evitar marcar também os alunos por suas características. É muito ruim o professor marcar alguns alunos pelas suas características, não é? É bom o professor considerar essas características como importantes para a organização das próprias estratégias didáticas e para a valorização do aluno e compreensão do seu estilo de aprendizagem. Mas não marcar o aluno no sentido de expor. Um exemplo que eu posso dar para vocês, algumas brincadeiras que o professor pode fazer. O aluno puta num determinado momento e o professor diz, olha o fulano, só podia ser fulano. Quando o professor usa esse nível irônico para falar com o aluno, ele pode até não ter, de certa forma, a intenção, mas ele pode inibir futuras perguntas que o aluno queira formular. Tá? E respeitar o aluno, não é? Respeitar o aluno e avisar a esse aluno quando ele será avaliado, tanto do ponto de vista da avaliação escrita, quanto do ponto de vista da própria autoavaliação. É importante que o professor apresente para o aluno, ao longo do desenvolvimento de um seminário, ao longo do desenvolvimento de uma determinada atividade avaliativa, quais são os critérios de avaliação adotados pelo professor, inclusive referente à exposição oral. Ao realizar uma exposição oral, é muito importante que o professor diga para os alunos também sobre qual ponto de vista esse aluno será avaliado, para que não fique no domínio da subjetividade, porque no domínio da subjetividade é difícil, por exemplo, se o aluno quiser questionar, o aluno pode achar, eu fui muito bem naquele determinado ponto, mas eu quero entender por que o professor não me valorizou na totalidade. É porque o professor tem critérios pré-estabelecidos. E esses critérios, pessoal, eles precisam ficar muito claros no momento da avaliação, tá? Ok, pessoal? Então, só para passar para o outro ponto, vamos ver se vocês compreenderam bem mesmo. Quais são os tipos de avaliação que eu acabei de discutir com vocês? Que foi motivo de análise de conteúdo programático do bloco 3 de conteúdos. Quais são os 3 tipos de avaliação, pessoal? Quais são os 3 tipos de avaliação? Formativa, diagnóstica e formativa. Parabéns, Crisley. Parabéns, é isso mesmo. Agora, pessoal, como segunda parte da nossa aula de hoje, vocês viram que eu liberei para vocês, na verdade, até hoje, 23h55, esgota o prazo para vocês realizarem uma avaliação, uma atividade de sistematização que eu liberei para vocês sobre a abordagem metodológica. Não é mesmo, pessoal? Então, eu liberei um texto para vocês sobre as diferentes abordagens metodológicas, um texto muito bom. Não deixem de ler, pessoal. Todos vocês que estão cursando uma licenciatura, vocês, é claro, estão passando informação para conduzir não somente salas de aula, mas vocês poderão futuramente se candidatar para gestores de escolas, não é? E é importante que vocês serão gestores
Vocês serão formados para serem gestores da sala de aula e para serem gestores também da escola. Nesse sentido, pessoal, é importante que vocês tenham clareza de que quando o assunto é sala de aula, que é a da atividade que eu disponibilizei até hoje, 23h55 para vocês, depois o link se fecha lá no Moodle, é o seguinte, é para que vocês compreendam isso. Ah, desculpa, pessoal, hoje é dia 3, é até dia 5, isso mesmo, Crisley. Até dia 5, né? Ah, hoje é o fórum, isso mesmo. Hoje o fórum se encerra. Então, o fórum, eu pedi para vocês analisarem as abordagens metodológicas, não é isso? Então, pessoal, agora, é claro que eu não vou falar, né? Na semana que vem nós teremos uma aula para eu fazer essa análise com vocês, porque aí já dará tempo de você feito. Mas eu quero ver se vocês leram o texto. Olha só. Quais são, lá naquele campo descrição, vocês viram que lá tem a descrição e tem o melhor método que pode ser utilizado. Inclusive, essa discussão que nós estamos realizando aqui, vocês podem, ela vai ajudar vocês a participarem do fórum. Eu queria que vocês fechassem o noite de hoje sem ir lá no fórum, sem participar. Vão lá e participem, é muito importante. E aí, pessoal, lá na descrição, vocês vão perceber o seguinte, que são muitos métodos, não são? E isso, Paulina, ajudará sim. Então, olha só, são muitos métodos de ensino. Então, nós sabemos que nós temos um método de ensino denominado coletivo, né? Vamos ver aqui. O que é um método? Me fale, pessoal, ó, na descrição de um método de ensino coletivo, qual pode ser uma estratégia didática metodológica que pode auxiliar um professor a desenvolver um processo de ensino coletivo? Me dê um exemplo aí. Essa aula que eu estou dando hoje, é uma aula o quê, pessoal? Qual estratégia eu estou utilizando para dialogar com vocês? Uma aula? O quê, pessoal? Uma aula expositiva, não é isso? Então, na descrição, eu estou me servindo de um método de ensino coletivo, por quê? Nós temos várias pessoas conectadas aqui ouvindo a minha aula, né? Então, eu estou lançando mão de um método, se eu estivesse organizando um plano de aula, eu diria que essa estratégia que eu estou utilizando aqui, didático-pedagógica, tem uma descrição metodológica de um método de ensino coletivo, porque várias pessoas estão me ouvindo, e eu estou usando como mediador uma sala de aula virtual por meio do portal RNP para desenvolver uma aula, estou utilizando então do método, de uma estratégia, uma aula expositiva. Ok? Compreenderam? Por outro lado, pessoal, existem outros métodos. Existe um método de ensino em grupo também, não é? Que aí, pessoal, que é o método de ensino em grupos pode ser um painel, né? A estratégia metodológica pode se referir a um painel, a um simpósio, a um debate, né? A um processo de discussão e várias outras, dentre várias outras atividades. Eu posso lançar mão também de um método de ensino individualizado. Quando eu uso um método de ensino individualizado, não é? Eu vou usar, por exemplo, um instrumento personalizado. Talvez eu faça, eu uso de uma avaliação diagnóstica, identifico que um aluno tenha maior dificuldade, eu posso criar uma proposta de intervenção para aquele aluno, para que eu possa trabalhar com o seu estilo de aprendizagem específico. Nesse momento, eu estarei estarei utilizando de um método de instrução personalizada. Isso tudo que eu estou falando com vocês aqui está lá no quadro 11 do texto que eu disponibilizei para vocês na última aula, no material de apoio,
da última aula do bloco 3 de conteúdos. Não é mesmo? Por outro lado, eu posso também trabalhar com método de ensino socializado e individualizante, né? Que são os chamados métodos mistos. Ah, pessoal, me esqueci. No método anterior de trabalhos, no método de ensino em grupos, que foi anterior ao individualizado, eu posso lançar a mão também de seminários. Me esqueci de falar com vocês. Não no individualizado. Eu posso fazer no individualizado propostas de intervenção, né, que vão ser auxiliares, né, ao desenvolvimento de estratégias didático-pedagógicas específicas para aquela pessoa que não conseguiu aprender, talvez, no grupo. Um exemplo de métodos de ensino individualizados, por exemplo, é quando eu libero para vocês, pessoal, aquela aba de recuperação da aprendizagem. Aí cada um vai entrar, cada um vai realizar, né? Nesse sentido. E o método de ensino socializado, individualizante, né? São métodos mistos. São métodos, pessoal, mistos por quê? Porque aí eu lanço mão do método de ensino coletivo, de um elemento do método de ensino coletivo, de um outro elemento do método de ensino em grupo, e de um outro elemento do método de ensino individualizado. E organizo um método que é meu, na condição de professora, e que tem a ver com o perfil da turma que eu me proponho a trabalhar. E esse método misto, ele pode ser para um grupo, ele pode ser pensado muito mais numa perspectiva individualizante, ou também para desenvolver trabalho em grupos, né? Bom, então, era até aí que eu queria falar. Eu não vou nessa aula de hoje, para não ficar longa, né, para vocês, como vocês vão assistir o link depois, não pode ficar muito longo, eu não vou hoje apresentar o exemplo que eu pedi para vocês no exercício que vocês vão fazer na atividade que vocês vão encaminhar até o dia 5. Mas o que eu quero na atividade que vocês vão encaminhar até o dia 5 é que vocês façam o seguinte movimento, que vocês vão lá na descrição, escolham um desses 1, 2, 3, 4 métodos que estão lá no quadro, que vocês escolham um deles, escolham uma temática que esteja em consonância com algum conteúdo que vocês estejam trabalhando, que vocês estejam estudando, né? Escolha, então, qual método melhor atende um processo de ensino-aprendizagem se você fosse o professor e se você tivesse que ensinar esse determinado conteúdo programático, essa determinada temática. Então, qual descrição você faria opção e qual método você elegeria para ensinar? Isso que eu estou pedindo lá na última atividade do bloco 3 de conteúdos, que vocês deverão postar até o dia 5. Vocês têm alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte do conteúdo? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta, pessoal? Tá tudo tranquilo? Não tem dúvidas? Vocês não têm dúvida? Estão me ouvindo, pessoal? Ah, ótimo, Crisley. A Paulina está dizendo que os métodos são de importância. Eles traçam o caminho a ser percorrido para que possamos ensinar nossos alunos. Perfeito, Paulina, isso mesmo. E quando o professor, Paulina, ele não pensa no método que ele vai utilizar e no perfil da turma que ele vai ensinar, acaba que muitas vezes os alunos não conseguem aprender. E aí o professor sai do processo frustrado e os alunos também saem do processo frustrados. Não é mesmo? Paulina está dizendo, verdade, Mari, um trabalho sem nexo. Isso mesmo. Não tem uma verdade quando não se trabalha com planejamento. Disciplina, planejamento, ciclo e avaliação. Essa disciplina, ela tem o objetivo de despertar vocês para a importância de vocês, quando vocês chegarem no estágio supervisionado e vocês forem desenvolver atividades lá no estágio supervisionado com os professores do estágio, vocês vão lançar mão dos conhecimentos discutidos ao longo dos conteúdos programáticos discutidos ao longo dessa disciplina para que vocês possam planejar
as aulas que vocês depois vão aplicar na sala de aula. E depois, vocês, na condição de profissionais, de docentes, após saírem habilitados desse curso, ofertado pela Diretoria de Educação à Distância, vocês irão, então, planejar suas aulas e eu espero que vocês compreendam o lugar do planejamento para o professor. Né? Bom, mas eu não vou apresentar nessa aula de hoje, então, esse exercício. Essa é uma tarefa que está lá no bloco 3 de conteúdos e até o dia 5 vocês deverão encaminhar, que é ainda essa semana. Tudo bem? Bom, então, para não ficar muito não ficar muito longa essa aula, que o link será disponibilizado, eu encerro essa aula por aqui e na semana que vem nós continuaremos com essa discussão. Ok, pessoal? Eu espero que essa aula tenha contribuído para a compreensão de vocês de alguns conteúdos programáticos disponibilizados no bloco de conteúdos. É claro que nós não nos restringimos só a essa aula, mas nos restringimos também ao diálogo, né, que tanto a Paulina e eu estabelecemos com vocês ao longo dos blocos de conteúdos, tá bom? Que ótimo, Nayara. Que ótimo, Paulina. Isso. E continuo à disposição durante a semana. Todos os dias eu acesso caso vocês me encaminhem mensagem, essas mensagens serão respondidas também, tá certo? Teve uns dias que eu até falei para vocês que algumas mensagens eu não respondi para vocês, mas eu respondi depois no coletivo, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Obrigada, Paulina, pela parceria. E as notas, eu já estou lançando praticamente todas as notas no Siga. Vocês acompanhem as notas e a Paulina também já está passando as notas para vocês. Mas vocês acompanhem as notas e vejam que eu já estou lançando, inclusive, as notas pós-processo de recuperação. Boa noite, pessoal. E obrigada pelo acompanhamento aí e pelo apoio.